Também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Depois dessa música com a bela prece de Pai Nosso, Jesus e amor, iniciamos o nosso cuscuz, menino. O negócio bom, viu? Mas esse cuscuz, ele tá com gosto, sabe de quê? É gosto de mês junino, meu amor. Começou o mês de junho, ó. O nosso arraiado culpado de cuscuz, ó, começou a todo vapor. Mas antes que eu me exalte aqui, vamos que vamos para nosso momento de seriedade. Vamos harmonizar. E aquele tom perro do nosso cuscuz, para ficar daquele jeito, a gente precisa do quê? De uma boa prece. E eu gostaria de chamar a nossa Charrie, nossa Coucou mon amour, Françoise Marie. Parlez. Não parla francês, mon amour. Mas vamos lá, né, Paloma? Vamos fazer a nossa prece. Vamos acalmar os nossos corações. Estar na mesma sintonia, onde quer que estejamos, em casa, no trabalho, ouvindo as ondas que refletem nesta rádio. Senhor Jesus, nos ilumina, nos fortalece, faz com que sejamos úteis ao nosso próximo. Amplia nosso mundo para que sejamos envolvidos em muita luz, em muita paz. Que Maria Santíssima, Mãe, misericordiosa, ampare a nossa cidade de Fortaleza, ao nosso estado, aos demais estados, ao nosso país, aos demais países, ao nosso planeta, que tanto necessita, nesse momento, de oração, de paz e de bênçãos. Que sejamos misericordiosos com o nosso próximo. Olhai, Senhor, pelos que padecem de fome, de frio, pelas enchentes, e principalmente, Senhor, por todos os filhos que de uma forma ou de outra tiram suas vidas pela porta do suicídio. Que possamos aprender a valorizar a nossa vida, pois não é por acaso que estamos aqui. E que na noite de hoje possamos aprender um pouquinho mais do evangelho que aqui foi colocado. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bora para o segundo ingrediente para a harmonização, uma boa música. DJ JP, solta o som. Essa é a sua rádio, a rádio de todas as idades. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Deixa eu ouvir uma canção que fale de perdão. Eu sinto muito, vem me perdoar.
perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Você sente muito, eu sei, e eu te perdoo. E diz que me ama e agradece. Quando a luz do céu vier te visitar numa canção, deixa o coração se abrir e libertar, deixa voar. Tanto passarinho preso a esperar a luz do sol. Essa é a hora de você se perdoar e dizer que sente muito, que se perdoa. Diz que se ama e agradece. Toda dor da terra um dia vai passar. Promessas do céu são pra gente guardar. Dividir, compartilhar o tempo aqui que nos resta é todo pra cantar, festejar, ser feliz, aprender. Eu sinto muito, vai me perdoa, porque eu te amo e te agradeço. Essa é a canção do perdão. Essa é a canção do perdão. Depois desse mantra, quase me desdobrei para 2 lugares ao mesmo tempo. E é isto que é uma viagem econômica. E começamos mais um cuscuz. É isto, galerinha. Então, nosso mês de junho inicia e a gente fica com aquela vontade de ir para uma festa junina no centro espírita, ou aquela quermesse na sua paróquia, onde seja que for. Então, hoje nós estamos recebendo uma pessoa super especial. Mas antes de anunciar, eu gostaria de parabenizar uma das nossas maiores cuscuzers. Nossa querida Carol está aniversariando.
Pensaram que eu ia cair? Logo eu, a Barbie Butterfly do Espiritismo. É isso, galera. Só quem sabe faz ao vivo. Tentaram me calar logo os obsessores. Mal sabem eles que eu sou graduada e pós-graduada com a muda do Pantanal. Enfim, deu mexendo na novela, gente. Perdão. Ai, meu anjo guardião tá aqui, mulher, pelo amor de Deus. Então, antes de a gente iniciar, hoje o nosso programa que está especial, eu quero mandar um belo de um parabéns, mais uma volta ao redor do sol, mais um andar nessa encarnação para duas pessoas especiais. A nossa querida Carol Martins, nosso cristalzinho de Quixadá, do Centro Espírita Humberto de Campos. Hoje é dia dela. Além do jubileu da rainha, tem o aniversário também da minha avó Terezinha. Os novos 70, minha querida, são os 90. É isso mesmo! Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para esses cristais que estão aniversariando, esses seres geminianos. Então, vamos voltar para o que interessa também? Hoje, nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, super, super querida, que ela é do Centro Espírita Humberto de Campos, da minha terra natal, Quixadá. Um beijo, um cheiro, um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Humberto de Campos e também para o nosso querido e amado Centro Espírita Lar dos Humildes. Então, a nossa querida vai apresentar um tema super pertinente e antes de dizer que tema é a nossa querida Isabel Martins. Ela está aqui, sendo acolhida com muito amor, muita paz e muita luz, para apresentar um tema que eu adoro. Dai de graça o que de graça recebestes. É um tema maravilhoso. Então, vamos dar as boas-vindas para a nossa querida Isabel. Estou aplaudindo aqui via desdobramento, uhul, massa. E, Isabel, sinta-se à vontade. Muita paz e muita luz. Let it go! Obrigada, Paloma. Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão aqui conectados conosco. O tema de hoje, na verdade, até a Paloma estava falando aqui da minha visita inusitada, mas já sou prata da casa, né, Pá? Já estou aqui às quintas-feiras com vocês para a gente poder conversar um pouquinho sobre mais um tema que é um tema desafiador. A gente vai começar a fazer uma viagem, todos os nossos ouvintes, vamos fazer uma viagem para 2000 anos atrás. Naquela época, pairava na memória dos discípulos de Jesus aquele doce encantamento das experiências que tiveram ao seu lado e das curas que foram feitas. E ao lado desse momento, veio um momento difícil, aquele momento dilacerante em que o Cristo foi ao madeiro infamante. Reconfortados, os discípulos se encontravam pela ressurreição do Cristo e cantavam-lhes nas almas as festivas reminiscências dos reencontros com um amigo querido, redivivo, em exuberante vitalidade, que nunca mais iria desaparecer das nossas existências. Avaliem dos discípulos tão amados. O palco imensamente rude e ingrato daquela Jerusalém, onde se desenrolaram os acontecimentos quase inexplicáveis que o Gólgota exibira em hediondez e o túmulo não silenciara em sombras. Agora, nesse período, era um novo cenário, no qual as ocorrências diferentes e multiplicadas ainda aconteciam. As notícias do retorno do mestre produziram diferentes reações, como seria de esperar, claro. A alegria
e a curiosidade nas massas. Como pode esse que se dizia profeta ressuscitar entre os mortos? E também causava medo e perversidade, que eram as perseguições que ocorriam à época, mas isso ocorria naqueles que se sentiam culpados, naqueles que estavam com a sua consciência culpada e desejavam silenciar a voz da verdade. Tornaram-na, apesar dessa tentativa, tornaram-na mais potente. Pretendendo matar o cantor, vejam só, fizeram-no mais vivo e objetivando anular-lhe a mensagem, é para rirmos, abriram mais amplo espaço para fazer esta mensagem ouvida. Uma sucessão de eventos ditosos impediu que esquecêssemos essa melodia de libertação do conquistador celeste, o mestre Nazareno. O que sacudia continuamente a opinião nas praças, assustava os habitantes soeses dos palácios e dominadores dos templos. Jesus prosseguia vivo na memória geral e atuante em toda parte. Ele fora visto em diversos lugares e os testemunhos eram sem nenhum tipo de suspeita. Uma aragem perfumada espraía-se pelas diferentes regiões e nelas Jesus retornava, dialogava, cumprindo o anúncio da sobrevivência. Ninguém, nem nada pudera detê-lo, nem o ódio que envilece e que também cega, igualmente intoxica e alucinou alguns. O assassinato do justo, porque isso sim aconteceu com o nosso querido e amado mestre, não bastara para esses criminosos que, desejando fazê-lo um traidor, criaram, ao contrário, um mártir. Planejando macular o Cristo, desnudaram-lhe a pureza e, crendo que iriam aniquilar sua mensagem, foi ao contrário. Abriram-lhe as portas fantásticas da imortalidade, com que confirmava todos os ditos e todos os feitos. A orgulhosa e a fria Jerusalém foram erguidas com pompa. O templo sobre o Monte Moriá constituía o máximo da glória de Israel, que se ufanava do Deus único, embora subjugada pela águia romana, que dominava aquele povo mais uma vez, que estava sob a égide de uma outra civilização, em cujas garras o mundo conhecido, ele se debatia, ele se estertorava. A política era vil e a ganância era arbitrária, e elas misturavam-se em disputas governamentais dos poderes civil e militar, que eram entregues aos romanos e também aos religiosos, nas mãos hábeis daqueles que eram para conduzir os corações daquele povo ao Pai. Na verdade, os sacerdotes, eles, na maioria deles, eram inescrupulosos. O poder, a miséria, mesclava-se, trocavam de lugar, uma hora um, uma hora outro. Os átrios e a entrada do templo suntuoso, desafiador, majestoso, extravagante, que um dia iria cair, permaneciam repletos de miséria, vários tipos de miséria. A miséria moral, e ali se encontravam os cambistas, os vendedores. A miséria mental, daqueles que estavam alucinados. A miséria orgânica, daqueles enfermos. A miséria
econômica dos pobres, dos miseráveis, dos marginalizados socialmente. E a miséria ociosa, pois ainda hoje, telespectadores, ouvintes, ainda hoje a gente vê muito desocupado e aventureiro. Aqueles que aproveitam situações para tirarem proveito da ignorância, da fé, da boa vontade de muitos. No interior, entre liturgias e cerimoniais do templo, a face gelada da religião formal confundia o temor a Deus e o ódio que se cultivava aos romanos. A indiferença pelas criaturas e a astúcia para manter o domínio sobre as consciências adormecidas através do medo e através da ignorância. Os perfumes rituais exalavam dos incensórios e trípones espalhados por todos os lados, confundindo-se com a sudorese do poviléu, daquele povo pobre, suarento, e suas chagas, suas feridas abertas. O país, porém, e a cidade acorriam com assiduidade exigida aos cultos que ali celebravam, pois tinham que manter a ritualística da religiosidade, conforme o calendário que estava estabelecido. E foi nesse dia comum, como tantos outros dias, igual a outro qualquer, ante as atividades da cidade febril, a monotonia da religião, Pedro e João, que davam prosseguimentos à obediência exigida da tradição, subiram ao templo para a oração da hora nona. Esfervilhavam nas suas mentes as recordações de Jesus, a sinfonia das suas palavras marcava os movimentos e o pulsar dos sentidos dentro de seus corações. Os infelizes desfilavam suas misérias, suas dores, exibiam ao público as suas exulcerações, quase na porta, a porta formosa, tão conhecida, que era rica de adornos, era uma entrada especial para o interior das imponentes edificações do templo. Lá se encontrava um coxo de nascença, que fora trazido ali para mendigar. Aquelas pessoas que o traziam por uma obra de caridade, talvez, vendo que ali ia passar Pedro e João, o coxo, o pobre coxo, implora que lhe dessem esmolas, sabendo nós que a esmola sempre foi um recurso que a gente, lógico que a gente tem necessidade de ajudar a quem precisa, mas é um recurso que dá uma indignidade no homem. É um recurso que afronta aquele que recebe e toma como mesquinho aquele que oferta. Jesus foi quem subverteu, oferecendo, no lugar de uma esmola, oferecendo o amor. E o amor que Jesus ofertou é aquele que dignifica, é aquele que liberta, a libertação de nossas consciências, do nosso saber, mas principalmente abrindo as portas do nosso coração. Pedro, recordando-se do divino médico e benfeitor, que Jesus foi mestre, foi e é médico, psicólogo, se a gente for colocar todas as profissões, caberia na presença do Cristo. Então, recordando o divino amigo, Pedro se toma de compaixão do solicitante e lhe fala: olha para nós. O engraçado dessa história é que aquele pobre coxo, ele supõe que iria receber as migalhas que estava acostumado, as migalhas habituais. E o mendigo dirige a Pedro um olhar, mas foi surpreendido com uma dádiva incomum. Pedro,
quando o mendigo lhe olha, lhe fala: não tenho prata nem ouro para te dar. E esclarece logo em seguida: mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E naquele momento, de forma muito rápida, como se fosse um relâmpago, aferir a noite escura. E os fatos passam a se atropelar e aquela movimentação de pessoas se espanta. E tomando a mão daquele mendigo que se levanta, e logo em seguida, os pés e os artérios, para ser sincera, eu fui procurar o termo, o que significa artélio? Artélio são como que os ligamentos que se encontram, são os dedos dos pés. Eles se firmaram, os pés, juntamente com os seus dedos, se firmaram no solo e dando um salto, vejam, era um coxo, ele deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Ato contínuo, cantando louvores. Ele entrou no templo com os dois, Pedro e João, andando e exaltando a Deus. Como era natural, a estupefação tomou conta das pessoas que conheciam aquele pedinte da Porta Formosa, que estava agora recuperado. Tomadas de espanto, acorreram a informar-se do acontecido. Instaurava-se, em definitivo, o amanhecer da nova era. O arrependido das negações, Pedro, erguia-se para demonstrar que o amor é a terapia por excelência, e a misericórdia é a companheira que balsamiza todas as chagas da vida e do coração. A humanidade possui, é fato, prata e ouro em abundância, mas paralelo a essa abundância de riquezas materiais, encontram-se as misérias morais em quantidade vasta. Poucos distribuem esses valores e perdem-se entre os celerados e os carentes morais do mundo. Alguns se libertam da escravidão do materialismo e repartem um pouco, muito pouco. Os verdadeiros cristãos que não possuem os tesouros que se gastam, se roubam, se perdem, despertam disputas e paixões. Oferecem o que têm, distendem e promovem a criatura. Impulsionam a gente para a felicidade, para caminhar por si mesmo, nesse rumo de libertação. Não doam coisas, doam-se a si próprios. É isso que a gente tem que começar a compreender. Não possuem moedas. O dinheiro que a gente pode doar é o dinheiro do amor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nem prata, nem ouro. Mas o que nós podemos doar é o amor. E o amor, vastamente. Essa história que acabamos de trazer para vocês foi recolhida como uma joia do livro Dias Venturosos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, que nos traz uma passagem que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10, e de uma forma a iluminar esse momento, nos mostra que o próprio Pedro compreendeu uma passagem que Jesus já havia lhe falado, e está registrado em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 14, em que o mestre se encontrava entre os 12, justamente nesses períodos de festas, as festas judaicas que ocorrem durante no decorrer de um ano, junta uma multidão de pessoas. E nesse momento em que Jesus estava com os 12,
A gente sabe que Jesus tinha muitos discípulos, mas naquele grupo dos 12 eram os mais chegados. E sempre Jesus aproveitava as oportunidades para preparar os 12 no apostolado. Então, naquele momento, Jesus lhes ordena. Vejam como a beleza do fato do mestre, aquele mestre que cinge a toalha na cintura e vai lavar-lhes os pés dos seus discípulos em período de pré-Páscoa. Esse mesmo se coloca na posição, muitas vezes, do irmão maior, do mestre que vai ensinar. Então, Jesus lhes ordena e diz: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E nesse momento Jesus fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E aí, mais à frente, Jesus coloca: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Interessante vermos que essa passagem se encontra em Mateus, também é registrado por Marcos e tem o registro em Lucas. Mas é Mateus que nos traz mais a miúde essa divisão, essa classificação, que a gente não deve possuir nem ouro, nem prata, nem cobre. E o que é isso, Isabel? É um voto de pobreza total? Não, ele está dizendo para a gente não se apegar à matéria, para a gente poder retribuir mais do que a gente recebe tanto, quanto a gente não recebe todos os dias. A gente vê uma chuva que destrói bens materiais que passamos, às vezes, a vida toda. Hoje mesmo, conversando com meu filho, a gente estava falando sobre isso. Nada do material nós levamos quando vamos para a nossa verdadeira morada. O que levamos são as boas atitudes. São aqueles que a gente conseguiu acolher em nossos corações. São aquelas chagas que conseguimos curar. As chagas nas almas aflitas que nos acompanham aqui, o jornadeio. Aqueles que nós pudemos dividir a nossa túnica. O nosso tempo. Quantas vezes a gente fala: eu não tenho tempo de ouvir. Eu não tenho tempo de ajudar. Mas a ajuda não é ajuda material que os irmãos precisam mais. Tem uma história que está, se eu não estou enganada, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, em que ele nos conta que Chico tinha um dos companheiros de trabalho que era muito empolgado e ele queria ter muito dinheiro para poder ajudar. E ele dizia: Chico, me ajude a ganhar os números. Eu não sei se era loteria, se era Mega Sena, eu não sei qual tipo de Mega Sena, não era não, com certeza. Mas ele queria ganhar. E ele achava que aquela riqueza lhe possibilitaria ajudar mais. E ajudar mais, inclusive, a casa espírita. Até que ele ganhou uma grande soma, e Chico claramente esclareceu a ele que não havia condição dos benfeitores. Quem estiver esperando sonhar para alguma coisa, para ficar rico através dos benfeitores, esqueçam, viu? Que eles vão mandar para a gente trabalho, mais trabalho. E aí, Chico soube que esse irmão tinha ganho uma grande soma num dos jogos que ele fez, mas, de repente, o irmão sumiu da casa. Não ajudou mais nas tarefas, não ajudou
a casa como ele tinha prometido, ele sumiu. Até que um dia, já haviam esquecido até da presença dele, houve uma participação na reunião mediúnica, e para espanto do Chico, era justamente aquele irmão querendo, naquele momento, dar a cota de ajuda à casa. E Chico fala para ele: meu irmão, agora é tarde. Agora é tarde. Fica para a próxima. Então, nós não precisamos ter nem prata, nem ouro, nem dinheiro, nem tanto para ajudar o próximo. Nós podemos ajudar com tudo, como Pedro fez com o coxo, com tudo que o Nazareno nos deixou, que é o amor. Esse sim é o maior tesouro que nós podemos retribuir. Vamos ouvir um pouquinho, vamos dar o break para a gente ouvir a música, para a gente trocar ideia? Sim, bora, DJ JP. Solta o som, rapaz. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. E tome aplausos, e tome palmas, e tome Tocantins, que a gente já voltou nesse intervalo. Ah, menino, já ajeitou esse cuscuz aí que eu esqueci do cuscuz, menino, mês de junho, me deixa igual um pinto no lixo. Isso mesmo, fico animadíssima. Bem serelepe. Então, já aprontastes aí teu pratinho, teu cuscuz com leite. Então, a gente já voltou e bem prontinhas para a nossa roda. O nosso pinga, 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 fogo no cuscuz. Antes de mais nada, já tem gente aqui posicionada. Estou animadíssima para fazer as devidas apresentações. A nossa querida Françoise Marie já quer fazer um parler, que é Isabelle écoutez. Isabel, a Fran já está a postos aqui. Parler, Françoise, parler. Menino, meu francês de Quixadá tá tinindo, viu? Boa noite a todos. Isabel, eu estava te ouvindo e refletindo acerca do que tu falaste, né? E fiquei me questionando, já que o tema da palestra vem bem a calhar. E a mediunidade? É um bem maravilhoso que muitos recebem. Como é que a gente deve lidar com a mediunidade? Se é um bem, se é um sacrifício. Para uns é uma tortura ser médium, para outros é uma oportunidade. Como é que tu vês dentro do tema, né, que a gente vai trabalhar, que é um bem que a gente recebe e a gente tem que dar? Como é que trabalhar a mediunidade? Fran, é um tema tão importante que a gente pensou que Kardec tivesse esquecido de falar, né? A respeito de você, dos dons que você receber, você redistribuir esses dons. Mas Kardec não esqueceu, não. Quando chegou lá no finalzinho de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca no capítulo 26
o tema Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E um dos itens que Kardec vai abordar é justamente mediunidade gratuita. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, a gente já compreendeu que esse dom, eu estou utilizando esse termo, mas a faculdade mediúnica que nós recebemos, ela tem que ser trabalhada para o bem do próximo. E você vai se ajudar em ajudando o próximo, seja encarnado ou desencarnado. Mas, em outros países, se cobra como se fossem consultas, inclusive há consultórios de atendimento, em que os médios eles recebem honorários por isso. Exatamente, inclusive alguns países, né? E cobra palestra, e cobra tudo. Então, Kardec aborda esses pontos, o dom de curar, as preces, a mediunidade, e dá o exemplo de Jesus ao expulsar os mercadores do templo, dá o exemplo dessa fala que Jesus, essa fala de Jesus que é recolhida por Mateus, por Marcos e posteriormente por Lucas, que se nós temos uma mediunidade, uma faculdade medianímica, é porque eu não vejo nem como pagar, eu acho que é como presente para podermos nos ressarcirmos com o cosmo. Com o cosmo. Hoje eu conversando com meu filho, eu falando para ele, mãe, eu devo ter feito muita coisa errada. A gente não tem que ver assim, a gente tem que ver que hoje nós estamos já sendo aqueles que colhem, não aqueles que semeiam. Porque quando você ainda é o que semeia, nossa, você vai lá na frente ainda passar por essas dificuldades. Então, se eu tenho uma faculdade medianímica, é porque eu tenho possibilidades de, em ajudando aquele que está necessitando naquele momento, eu também me ajudar, porque eu sou necessitado. Mas, se eu vejo como um peso, como um estorvo na minha vida, eu vou, na verdade, mais uma vez, a catraca vai voltar para essa fileira e eu vou mais uma vez passar por dificuldade. A gente vê nesse momento, pós-pandemia e ainda pandemia, porque a gente vai e volta, né? Está melhorando os indicadores de saúde. Aí, de repente, bum, vem outro pico. E aí a gente se assusta de novo. E aí, o que é que acontece? Nós, eu nem vi o que estava escrito, nós nos perguntamos, né? E agora, o que é que a gente pode fazer? E muitos, só para fechar, viu, Fran? Muitas pessoas se afastaram da mediúnica. E esses médios que se afastaram da mediúnica? Né? Essa é a interrogação. Eu recebi uma faculdade medianímica e não estou retornando àquela atividade a qual eu estou comprometido. O que vai acontecer comigo? Gente, a resposta daqueles que nos ouvem já sabem, né? Pode. Tu queria perguntar alguma coisa? Ou complementar? Estou adorando as suas colocações. Achei muito pertinente as suas colocações, porque eu ia tocar justamente nesse aspecto, que a gente às vezes se compromete com algumas coisas antes de encarnar, e quando chega aqui, menino, para trabalhar, não, deixa para a próxima. E aí a gente se compromete, né, Isabel? Exatamente. Eu li um livro, Nas Fronteiras da Loucura, que tem uma jovem que ela estava comprometida em receber um filho. Olha só, não estou falando nem da mediunidade, mas quando nós recebemos também esses espíritos, nós também fomos recebidos por alguém, né? E ela não aceitava receber este filho para reencarnar. Olha o compromisso que a gente está jogando, um compromisso maior
mais à frente, ao invés de, nesse momento, nós nos colocarmos como essa música de Aprendizes do Tim Vanessa, ela calha com a nosso caminhar. Todos nós somos aprendizes, todos nós estamos caminhando, e cada mensagem que a gente ouve, ontem no Lar dos Humildes, desde o começo da semana, eu acho que o Neto começou a trazer as mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida, para nós podermos ir ouvindo. Às vezes a gente não tem tempo de ouvir, vai lá no Instagram, coloca a mensagem, está dirigindo, está no trânsito, está no trabalho, está uma loucura, gente. Para um pouquinho, para 5 minutos, para 10 minutos no seu dia, e ouve uma mensagem, acalma aquela... E tantos outros palestrantes estão colocando, vamos acalmar a nossa tensão diária para poder a gente retomar as nossas atividades. Se alguém quiser, pode ir, Franzinha. Isabel, tem pessoas que nascem com a bunda virada para a lua, né? Que recebem muito, que vem de assim, viação embarcada de coisas boas. E outros recebem Parece bem pouquinho. Brincadeira, né? Uhum. E sempre mais, e outros sempre menos. Aí, como é que a gente deve dar? Se eu trabalhei, eu me esforcei, eu tive todo um cuidado, será que eu devo dar para aquele que dá de graça, para aquele que não recebeu? Tem muito a ver com o teu tema hoje. E eu pergunto a você, será que a gente não vai estar atrapalhando a evolução desses espíritos? E quem sabe, eu não recordo agora da passagem, quem sabe se esses irmãos necessitados, se eles não foram colocados em nosso caminho para a gente poder ajudar, quem sabe, porque nós não sabemos, mas certamente, se nós temos condições econômicas, nós precisamos ver o que está ao nosso derredor. Se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma indústria, se eu tenho um comércio, e tem uma pessoa que trabalha comigo, vamos pagar dignamente essa pessoa, esse funcionário. Vamos oportunizar as mães que trabalham, ter suas creches, para terem suas crianças ali, as crianças que amamentam, as crianças que precisam ter a sua alimentação, ou estão doentes. A gente tem que começar a ver o fluxo e o refluxo da parte econômica, porque se nós conseguirmos ajudar um pouquinho, Fran, ajudar um pouquinho, a gente já vai ter feito tanto, vai melhorar a vida de tantos. Acho que Iraci queria fazer colocação. Pode fazer, Iraci. Olá. Eu estava pensando aqui nesse tema, dar de graça, o que receber de graça, e eu lembrei de uma coisa interessante, que muitas vezes nós fazemos coisas pensando na nossa recompensa. Não a recompensa financeira, sabe? Mas pensando, digo, não, eu vou fazer a caridade, porque Deus está vendo, aí eu vou me salvar. Esse tipo de retribuição que você faz, a coisa que você faz não é pensando no irmão, mas em si, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, sabe? E tá eu acredito que esteja nesse grupo, porque o fazer é independente de qualquer coisa, pelo menos eu entendo isso. É o dar, aquela coisa de coração, que você não espera nada, nem a retribuição do plano espiritual, nada. Simplesmente pelo prazer de ajudar, sabe? Porque aí eu acredito que é o exemplo de Jesus, o exemplo que você colocou na história, de que o Pedro e o João, eles não queriam nada. Eles queriam o quê? Levar o Cristo para aquele irmão que estava ali, que não andava, sem pensar em qualquer recompensa, sabe? E aí eu estou indo, acho que é essa coisa
do amar. Exatamente. Incondicionalmente. Exatamente. A Elis levantou-se a mãozinha. Pode falar, Elis. Oi, queridas, boa noite. Sempre muito bom ouvir você, Isabel. E enquanto eu lhe ouvia, vendo as companheiras fazer as considerações, eu meditava, né, na seguinte questão que passo para você. Diante de tudo isso que nós ouvimos, como compreender a figura de Pedro, né, nesse contexto? Porque a recompensa que Pedro tinha tanta ciência, né, de todo o percurso, talvez não até o fim, e das provações que ele precisava enfrentar até o final, né? A própria crucificação, que foi muito dolorosa. Então, diante da figura dele, quais exemplos a gente pode trazer para a atualidade, para nós, enquanto cristãos, na modernidade? É tão interessante essa figura de Pedro. Pedro, que era analfabeto, era um pescador, que era bruto no seu início, e Jesus pegou aquela pedra bruta e lapidou. Pedro lapidou, foi lapidado pelo Cristo, até que a gente vê o Pedro em Atos dos Apóstolos, dando discursos mediunicamente em contato com a espiritualidade maior, nos trazendo esse exemplo de que nós todos, Elisângela, nós todos, às vezes a gente vê assim o nome falar completo, né? Que nós todos podemos seguir esse exemplo, viu, Elis? De que, assim como Pedro, que reconheceu que não compreendia às vezes as falas de Jesus, assim como Pedro passou a compreender a palavra de Jesus, não com o juízo da razão, mas com o coração. E nós todos podemos seguir esse exemplo e nos burilarmos dia após dia. Gente, eu acredito que nós estamos já encerrando. Agradeço demais a oportunidade de mais uma vez nós estarmos juntos nesse encontro que é quase um podcast, né? Fiquem com Deus e Jesus envolva todos nós, onde quer que nos encontremos. Muita paz. Com essas considerações que estamos aqui finalizando mais um Cuscuz com Espiritismo. Gente, meus ouvintes queridos, nossa nação cuscuzeira, gratidão por estar aqui conosco. Consigamos ser sempre juntos e misturados para continuar disseminando esta linda e maravilhosa doutrina de amor. Vamos finalizar com muita alegria com a prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Elis para fazer a prece final, para fechar com chave de cuscuz a nossa quinta-feira. Elis, você está entre nós, bata 2 vezes para sim. Vamos lá. Essa noite em Fortaleza está tão chuvosa, fria. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade do encontro e desse calor que o Evangelho traz ao nosso coração. E pedir a Ele que nos auxilie e nos fortaleça, para que, assim como Pedro, sejamos exemplo de perseverança e de bondade, de fé. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Galera, cuidem-se. Vamos de prece e vamos que vamos, seguindo junto e misturado. E até quinta com mais cuscuz. Tchauzinho, tchauzinho.